que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Mais que a neve, o Senhor nos faz. O Senhor nos faz algo mais que a neve. Pelo seu sangue nos purifica. Aleluia. Nos aproximou. Aleluia. Nos aproximou do Pai. Aleluia. Algo mais que a neve. Boa noite a todos, que a paz esteja com todos. Aleluia. Teu sangue leva-me além, todas as alturas. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue.
posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Você possa, aí onde você está, aleluia, feche os teus olhos, aleluia, se concentra em adorar o Senhor, aleluia, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, aleluia. É esses que o Senhor procura, aleluia. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. E não importa o lugar, seja você, aleluia, que esteja ouvindo do trabalho, na sala da sua casa, no seu quarto, saiba que o Senhor está presente. Quando estamos reunidos no nome dEle, aleluia, o Senhor se faz presente. E nesta hora estamos reunidos unicamente para adorar aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Ore e fale com o Senhor nesta hora. Senhor, perdoe as minhas ofensas, os meus pecados, aleluia, porque a palavra do Senhor fala que Ele conhece, aleluia, a nossa estrutura. Ele lembra que nós somos do pó, aleluia. Às vezes você passou já no começo desta semana por momentos difíceis, por momentos pesados, aleluia. E eu deixo essa palavra de consolo, de conforto, que
o Senhor venha trazer a paz dele, não como o mundo dá, mas a paz que excede todo o nosso entendimento. Essa verdadeira paz que nos tranquiliza, que nos acalma. Que o Senhor te acalme nesta hora. Aleluia. Que o Senhor te visite nesta hora. Que o Senhor nos visite aqui nesta hora, com a tua misericórdia, com a tua graça. Que Ele receba a nossa adoração, o nosso louvor. Somente Ele, somente Ele. Não há nada mais belo para olhar. Aqui, diante de Ti, sem o véu, nada a esconder. Fascinado pela beleza em Ti, nada a temer. Aqui, diante de Ti, sem o véu, nada a esconder. Fascinado pela beleza em Ti, nada a temer. Não há nada mais belo para olhar. Não há nada mais belo
quando eu te vejo, Senhor, e quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. Minha obsessão, você é, minha obsessão, você é, aleluia. Você é Jesus, minha obsessão, você é, minha obsessão, não há nada mais belo para olhar. Aleluia, somente Ele. Adore Ele, olhe para Ele, siga Ele, sirva Ele. Aleluia. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. Aleluia, sua voz. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais. as paixões Eu não quero mais olhar para as aflições. deste mundo. Eu não quero olhar pelas perseguições. Eu só quero olhar para o Senhor. As paixões Desse mundo, minha obsessão, você é, minha obsessão, você é, Senhor, minha obsessão, você é, minha obsessão, aleluia. O Senhor é a direção, o Senhor é o foco, o Senhor é a luz, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, aleluia. Mais belo para olhar, não há nada mais belo, não há nada mais belo para olhar. Não há nada mais belo para
você que chegou agora ou que permanece, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Digo por mim e por minha casa, estamos com muita saudade de vocês, dos irmãos. Mas precisamos nos precaver nesse tempo, né? Bom, quero honrar primeiro aos nossos líderes, ao pastor Fábio, Débora e família, ao Leandro, a Val e família, pela integridade ao Senhor e pelo compromisso, sabe, a verdade. Nós precisamos ser sinceros, irmãos, que nestes dias é difícil encontrar homens íntegros e com um compromisso sincero, sabe, diante de Deus e diante da sua palavra. Por isso, eu quero honrá-los e convocar os irmãos para que também possam orar pelos nossos líderes, possam abençoá-los. Amém? Gostaria de iniciar esse período falando do meu sentimento ou do meu discernimento, se é que posso dizer assim. E não falo isso em uma posição superior a vocês que me ouvem, mas falo na mesma posição de irmão, de ovelha, parte da igreja de Cristo, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Bom, o primeiro ponto, né, desse meu sentimento, desse discernimento, eu gostaria de encomendar a vocês que estão me ouvindo, a base missionária, a parte da igreja em Rio Claro, a se dedicarem a Deus e a palavra da sua graça. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo reúne os anciões da igreja de Éfeso e os exorta que assim que der a sua partida, se infiltrarão no meio da congregação lobos cruéis que não perdoarão de forma alguma o rebanho, a igreja de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala do ministério do presbítero, do bispo, que é apacentar a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? Segundo Paulo diz em Atos capítulo 20, o verso 28. A igreja de Deus são todos aqueles que foram comprados com o próprio sangue de Jesus. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, em toda a revelação do mistério de Deus, sabe, em toda a beleza revelada nessa exortação, ele sai de cena no verso 32 do capítulo 20, dizendo que encomenda, que dedica tanto
os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, como toda a congregação, a Deus e a palavra da sua graça. E por que o apóstolo Paulo ele teve essa humilde postura em sair de cena e agora passar a dedicar esses irmãos, esses líderes, a Deus e a palavra da sua graça? Porque, segundo ele, é a única forma de sermos edificados e de chegarmos a nos apropriar da herança entre os santificados. Assim como eu abri esse momento dando honra, atribuindo honra aos nossos líderes, aos presbíteros, pela integridade, pelo compromisso, pela dedicação, pelo serviço, pelo zelo. Nós sabemos que eles não são perfeitos. Porque a saber, o único perfeito é Jesus Cristo. Todos nós somos dotados de falhas, até mesmo os nossos líderes. E eu acredito muito, irmãos, que nesse momento que nós temos vivido, em que o Senhor, por meio do seu Espírito, tem nos amadurecido, nós temos um lugar, sabe, de orarmos a Deus pelos nossos líderes e até digo mais, conversar em semelhança do que disse em Mateus capítulo 18, que vendo o nosso irmão pecar, nós podemos chamá-lo, e se ele aceitar, nós ganhamos o irmão, e se ele rejeitar, nós perdemos o irmão. Nós temos esse lugar de não impor peso, sabendo que o único perfeito é Cristo, mas de orar, e na mesma medida que temos sido perdoados, na mesma medida que temos sido suportados, da mesma medida que temos sido amados por Deus, mesmo mediante nossas falhas, nós também liberarmos amor em humildade, em mansidão. A respeito dessa dedicação, eu fazendo as palavras do apóstolo Paulo as minhas essa noite, aos irmãos da base missionária, parte da igreja do Deus vivo, comprada com o seu sangue em Rio Claro, eu quero motivá-los a se dedicarem a Deus e à palavra da sua graça, que é a forma de sermos edificados e alcançarmos a herança entre os santificados. Irmãos, nós não somos edificados por um homem. Nós não alcançamos a herança entre os santificados por meio como dádiva de um homem. Nós precisamos de Deus. E isso não nos leva a desprezar os nossos líderes. E isso não nos leva a atribuir peso aos nossos líderes. Pelo contrário, nos leva a darmos as mãos, a tomarmos a cruz uns dos outros, em nos motivarmos e seguirmos por este caminho estreito. Um outro ponto acerca desse meu sentimento e discernimento desse tempo, da nossa comunidade local, e um pouco do que o Senhor tem feito também, é a respeito do ministério do sofrimento. Eu não estou falando do coronavírus, eu não estou falando do Covid. Cremos que o Senhor absolutamente tem tudo em suas mãos e que nada o pega de surpresa
e nada foge da sua soberania. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo e nos tempos que ainda vão sobrevir, passarmos pelo sofrimento com o gozo que vem do Senhor, almejando a alegria proposta que vem do Senhor. Pois na palavra diz que nada do que fizermos, nada do que padecermos, nenhuma oposição maligna, que nós chamamos de sofrimento, causado por andarmos com Deus, por sermos ou desejarmos sermos amigos de Deus, cairá por terra, será em vão. Mas pelo contrário, será recompensado. Hoje nós estamos em uma sociedade totalmente injusta. Nós não sabemos o que é justiça. Por isso que nós temos um Deus que virá julgar a terra, conforme diz em Isaías capítulo 11, não segundo a aparência ou o conselho dos homens, mas segundo a verdade. Então nós não sabemos, sabe? Temos a necessidade de descobrir pelo Evangelho o que é a justiça de Deus. E hoje, falando da nossa sociedade, nós vivemos e fazemos coisas em retidão, e coisas estas que muitas vezes não são recompensadas. Mas nós temos um Deus, nós temos um Pai que a tudo vê e nada passa desapercebido dos seus olhos. E esse Deus que nos vê, Ele recompensará todo sofrimento, toda a oposição maligna que temos vivido, experimentado nesse tempo. Por isso eu quero motivá-los, irmãos, a crerem, sabe, no poder da ressurreição que nos aguarda. Como os discípulos em Atos, os apóstolos, que ao sofrerem se regozijavam por conta dessa esperança, por conta de saber que havia uma herança, havia uma glória avultada, grande, a nos esperar. Em Mateus capítulo 25, que fala do contexto da volta de Jesus, aonde Ele assentará no seu trono e reunirá as nações para julgar, e lá Ele vai dividir as ovelhas dos bodes. No último verso, a herança, a qual nós alcançamos por meio dessa dedicação ou dessa encomenda a Deus e a sua palavra, tem o mesmo sentido, o significado do reino de Deus e da vida eterna. Sabe, nós precisamos, irmãos, nessa nova estação que Deus tem aberto, de fato passarmos pelo sofrimento com os nossos olhos fixos na herança, fixos no reino de Deus que herdaremos, na terra que herdaremos, na vida eterna em que herdaremos. E junto a isso,
eu quero citar Hebreus capítulo 10, o verso 35, que diz: não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Irmãos, a perseverança em meio ao sofrimento, a confiança, ela tem em si um grande e avultado galardão, uma grande e avultada herança, o reino de Deus, a vida eterna, a terra, a consolação, a justiça. Eu estou recitando todas as bênçãos, as bem-aventuranças que o Sermão da Montanha diz. Ponto. Eu gostaria de ler Mateus, capítulo 5, verso 19, fazendo uso de um pouco do que o Caio disse na semana passada, que começa naquele título, né, de Jesus dizendo: olha, eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruí-la, mas pelo contrário, eu vim cumprir. É nesse contexto que eu estou lendo. No verso 19, vamos começar aqui. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E ele continua dizendo que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, dificilmente entraremos nesse reino. Eu estou lendo esse texto no contexto da motivação que eu estou trazendo à nossa comunidade, aos nossos irmãos, a permanecerem em meio ao sofrimento pequeno e momentâneo que nós já temos passado e que aumentará gradualmente quanto mais vamos nos aproximando daquele dia. Porque a primeira verdade desse lance de versos que eu li aqui em Mateus 5, que nos comunica, é que Jesus, ele não vem destruir a lei, mas pelo contrário, ele vem cumprir. E cumprir toda a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Você pode fundamentar um pouco mais, procurar saber um pouco mais disso que eu estou dizendo. Caio fala um pouco disso na sua aula do Sermão do Monte. Essa é uma das verdades. A segunda verdade é que mesmo que os céus e a terra passem, nenhuma palavra da lei se omitirá, mas pelo contrário, será cumprida no verso 18. A terceira verdade desse lance de versos é que no reino de Deus haverá pessoas menores que são classificadas como o tipo de pessoa que é salva, mas que viola os mandamentos da lei. Por isso que Jesus disse que não vem destruí-la, mas vem cumpri-la.
Então nós temos dentro do reino de Deus, dentro da salvação de Deus, dentro do seu poder, nós temos um primeiro grupo de pessoas que são os menores no reino, não porque servem, não porque lavam os pés uns dos outros, não porque são servos de todos, mas porque descumprem os mandamentos da lei. E temos um segundo grupo de pessoas que são chamados grandes no reino de Deus, porque eles cumprem, eles vivem estes mandamentos, esta lei moral, e eles ensinam. Uau, irmãos. Sabe, já é chegado o tempo de nós compreendermos, como igreja do Deus vivo, que mesmo no contexto da salvação de Deus, mesmo no contexto do reino, haverão pessoas menores e pessoas maiores. E esse ser menor ou ser maior está muito aliado com o nível de sofrimento que nós perseveramos neste presente século mal. É por esse motivo, irmãos, que eu estou encorajando a vós a perseverarem a perseverança dos santos nesse sofrimento leve e momentâneo que já passamos e que aumentará. E guarde isso, nem todo sofrimento é digno de recompensa. Somente o sofrimento ou a oposição maligna que vem por andarmos com Deus, por sermos e desejarmos sermos amigos de Deus. Fecho aqui esse ponto. O outro ponto do meu sentimento e do discernimento, não de um irmão maior também, me considerando ser, mas pelo contrário, até mesmo o menor que há entre vós, parte dessa igreja do rebanho, é acerca da permanência na sã doutrina. Eu estou falando isso àqueles que se consideram membros da igreja do Deus vivo, parte da igreja do Deus vivo em Rio Claro, da base missionária. Eu quero encorajá-los a permanecerem na sã doutrina. E só um parênteses aqui, né? Nós muito falamos da sã doutrina, que está contida em toda palavra de Deus, em toda a Escritura. Nós muito falamos, mas talvez pouco falamos especificamente desse termo. E o que é a sã doutrina? A sã doutrina é tão somente o ensino, a pregação, que nos coloca somente em submissão à fé sadia e nos exorta ao verdadeiro conhecimento de Deus e às boas obras. É somente isso. A sã doutrina de Cristo é um ensino que nos coloca em submissão, não a um homem, não a uma autoridade, não a um poder, mas a fé sadia no Filho de Deus, e nos exorta ao verdadeiro conhecimento de Deus e à prática das boas obras. Você pode anotar essa base, eu não vou ler, tá? Mas você pode ficar com ela. Tito, capítulo 1, verso 13 ao 16. E nós falamos a respeito do que é a sã doutrina, da qual eu estou exortando aos irmãos a permanecerem. E agora eu gostaria de falar a respeito de qual é a sua serventia. Qual é a serventia da sã doutrina?
A sã doutrina é a única forma de conhecermos e cumprirmos a vontade de Deus mediante a fé. Esse texto eu quero ler com vocês, eu não vou me ater com ele, mas eu preciso compartilhar. Ele entrou como uma faca no meu coração, é muito profundo. Eu tenho que confessar que eu não tinha esse entendimento, sabe? Essa clareza a respeito da sã doutrina. João capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Uau! A sã doutrina, a doutrina bíblica, é a forma de conhecermos a vontade de Deus e nela cumprirmos ou praticarmos. Guarde esse texto também, medite um pouco na sua casa. Um outro ponto, e aqui eu fecho essa introdução com o meu sentimento ou discernimento, como você queira chamar, é a respeito da unidade pelo exemplo de Cristo e de sua abnegação. Eu gostaria de ler esse texto de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Novamente eu torno a dizer, temos passado por um tempo crucial na história. É bem verdade que existem muitos acontecimentos poderosos ainda a se darem, mas nós não podemos desprezar esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo singular. De fato, nós vemos Deus parar os gigantes do mundo, parar as nações potentes, colocar os pais dentro de casa, colocar as mães dentro de casa, colocar os filhos, cessar as atividades, as muitas distrações. De fato, é um tempo singular e que nós precisamos nos dar. E eu creio que esse tempo também, o Senhor tem provado a unidade da sua igreja. Unidade essa que não se faz presente apenas quando nós estamos fisicamente juntos, mas pelo contrário, essa unidade transcende aspectos até mesmo visíveis, porque fala de uma aliança, do tipo da aliança que nós temos com Deus. E essa é também uma exortação à igreja do Deus vivo. De fato, esse é um tempo, sabe, de você que estava fora, se sentindo fora, se sentir mais parte disso do que você imagina. Não por conta dos cultos que não tem, não por conta das atividades que não tem, não por conta dos irmãos que não vemos a tempo, mas por conta do que o Senhor está fazendo, por conta do que o Senhor tem gerado. Porque nós não podemos nos enganar, irmãos. Ouvimos mensagens, exortamos os irmãos a esse amor sincero, mas a verdade é que essa obra da unidade e todas as demais obras só podem ser realizadas por Jesus. Vamos ao texto. Romanos capítulo 15. Um texto muito poderoso também. Uma unidade maravilhosa, sabe? Falando de Cristo, em uma submissão à obra do Pai. Um exemplo de sacrifício, de abnegação, e logo nos une uns aos outros. Fala muito do contexto das nações, do gentio aqui. Vamos ao verso, o verso 4 do capítulo 15.
Porque tudo o que dantes ou que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É por isso que no primeiro ponto a respeito do meu sentimento e do discernimento, eu usei as palavras do apóstolo Paulo à igreja base missionária, encomendando os irmãos a Deus e à palavra. Porque tudo o que foi escrito, o evangelho, as sãs doutrinas, desde o princípio ao fim, foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação da palavra, das Escrituras, nós tenhamos esperança. Irmãos, essa é uma exortação para nós, a nossa unidade, a nossa doutrina, a Deus e a palavra da sua graça, a nossa edificação, a nossa herança. A única maneira de termos esperança, esperança que não se esvá, mas que permanece, é por meio da palavra. Por isso que Paulo sabiamente encomenda a igreja de Éfeso a Deus e a palavra da sua graça. É a única maneira, irmãos, de termos esperança. É encontrarmos nas Escrituras inteiras, no Pentateuco, na lei, nos salmos, nos profetas, no discurso acerca do reino. É a única maneira de chegarmos à esperança real. E olha que bacana. Agora vamos ler o verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Após nós termos um encontro com a palavra de Deus, com toda a palavra de Deus. E é interessante que nesse verso 4 que nós lemos, ele começa falando que tudo que foi escrito, toda a sã doutrina, toda a palavra, toda a escritura bíblica, ela produz esperança em nós. Mas é legal que essa esperança, ela não é um produto das nossas mentes. E existe um meio de alcançarmos também essa esperança, que é por meio da paciência e da consolação, que é o que diz o verso 4. E o interessante é que o verso 5 coloca a paciência como um Deus, como o próprio Deus, o nosso Pai. O intitula como o Deus da paciência. E no verso 13, também o intitula como o Deus da esperança. Isso é poderoso, porque por meio do que está escrito por completo, nós chegamos a Deus. Ouçam, irmãos. Esse é o motivo de vos encomendar a Deus, porque a única forma de ouvirmos a voz de Deus, a única forma de Deus falar conosco, é por meio da palavra. Uau! E o verso 2, ele entra em um contexto de unidade, aonde não cabe a nós colocar peso um ao outro, mas só cabe a nós servirmos no que for bom para a edificação que tem sido gerada a partir de nós.
Por isso, irmãos, nós precisamos louvar a Deus pelos nossos líderes. E ao invés de impormos peso, cooperarmos junto a eles no que é bom para a edificação. Mas isso de fato é uma realidade somente para aqueles que, por meio da palavra, de tudo que foi escrito, encontraram o Deus da consolação, encontraram o Deus da paciência, encontraram o Deus da esperança. Aqui eu fecho essa exortação à base missionária. Aqui eu fecho parte do meu sentimento e pelo qual eu construirei em tudo aquilo que vou continuar dizendo. Havia um tempo, em que eu não falava nessa plataforma, então é bem verdade que há muitas coisas que nós gostaríamos de comunicar, mas eu creio que em si isso resume, muita coisa que até mesmo eu não consigo expressar. Anotem isso, tomem essa exortação, levem-na diante do Senhor e principalmente, irmãos, se dediquem a Deus, a sua palavra, encontrem o prazer em meio ao sofrimento, porque há uma herança, porque há um reino, porque há uma vida eterna, porque há um grande e avultado galardão. Abracem a sã doutrina e provemos dessa unidade que vem do Senhor. Agora eu gostaria de entrar na introdução da pregação. Semana passada, Caio foi muito feliz. Ele colocou um fundamento, como nós brincamos aqui agora. Ele veio bem bonitão. Eu confesso que tentei, não sei se consegui chegar a esse nível para dar um quebra-gelo. Mas o Caio foi muito feliz na sua mensagem, na sua pregação. Eu quero ousar tentar resumir aquilo que ele falou, dentro do tema proposto pelo pastor, pelo Leandro, pelo presbitério, que é o Evangelho. Uma denúncia profética a respeito do Deus dessa era, do Deus desse século. O Caio falou dos aspectos morais, os aspectos invisíveis da lei de Deus, presentes nessa nova criação, nesse novo tipo de gente que está sendo conformado à imagem de Cristo. Citou os aspectos morais invisíveis dessa nova criação presentes no Sermão do Monte, em um contexto muito específico, talvez mais específico, dentro dos últimos dias. Últimos dias estes que foram startados, iniciados com a encarnação de Cristo. Tá? Tem aspectos, claro, do fim da era, dos últimos 7 anos, da última semana de Daniel, mas mais específico dentro dos últimos dias, ao qual nós já estamos, e que se iniciou com a encarnação de Cristo. Você pode conferir um pouco mais disso em Hebreus capítulo 1, verso 2, em Atos 2:17, você pode conferir um pouco mais disso. Eu agora, Tiago, nesse momento, eu gostaria de abordar um pouco dos aspectos visíveis. Caio falou dos aspectos morais invisíveis presentes no Sermão da Montanha, dessa nova criação. Eu desejo abordar os aspectos visíveis presentes no tempo, na estação. Em um contexto de tempo, de estação falando, mais específica no fim da era, nos últimos 7 anos, na última semana de Daniel.
Nós temos um intervalo grande de tempo, últimos dias, e nós cremos haver no fim, na mudança da era, na transição da era, o fim da era, que é a última semana de Daniel. Você pode ter no Serginho um pouco mais disso, do conhecimento a respeito disso, acerca disso, vai ser muito bom. E o porquê e aonde eu quero embasar o que o Caio falou e o que eu desejo abordar, tá? Nós podemos olhar o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, um dos sermões mais brilhantes de Cristo, mais extensos também, como um paralelo, um complemento de Mateus capítulo 24 e 25. Em Mateus 5, 6 e 7, nós temos muito do aspecto invisível dessa nova criação, desse novo tipo de gente que está sendo conformado por Jesus em busca da perfeição do Pai, que tomou sobre si as bem-aventuranças, que quer ter uma harmonia com a lei. Um paralelo com Mateus 24 e 25, que são os aspectos visíveis presentes na estação, no tempo. Nessa introdução eu gostaria de somente citar alguns tópicos a respeito do Evangelho, desconstruindo e construindo também algumas bases bíblicas que serão importantes no assunto que nós vamos discorrer mais para o final. O primeiro ponto é uma afirmação, tá? Desconstruindo. Nem tudo o que pregamos na Bíblia pode ser considerado o Evangelho. É importante nós termos isso em mente. Nem tudo o que nós pregamos e está presente na palavra de Deus ou na sã doutrina pode ser considerado o Evangelho. Mas, embora nós possamos reconhecer também que tudo o que está presente na palavra de Deus é apto para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, a fim de que sejamos plenamente aperfeiçoados para cumprir a obra de Deus. Ou seja, nem tudo o que pregamos é o Evangelho, mas tudo o que está aqui serve de base para o entendimento do mesmo. E construindo agora um pouco, é legal a gente olhar para o Evangelho como uma bela história, de fato, de amor e fantasia, realidade, composta por capítulos e por narrativas. Vamos ao primeiro capítulo e a narrativa do Evangelho. A criação. E qual é a narrativa? De onde viemos. O segundo capítulo desse todo, a queda e a narrativa, porque as coisas deram errado. Então, na queda está presente essa narrativa do homem. Por que as coisas deram errado? Deram errado. Redenção. O que restaurará as coisas? E restauração. Como posso ser restaurado? Então aqui estão os capítulos e as narrativas: criação, queda, redenção e restauração. Juntando esses capítulos, essas narrativas, nós temos o Evangelho de fato. Por isso que nós dizemos, eu estava conversando
com o Carlinhos essa semana passada, e parece até ser soberbo quando nós dizemos isso, mas a boa verdade é que o evangelho ele é simples, como nós falamos, e as escrituras nos apontam, mas não é simplista. Não é medíocre. Porque, olha, irmãos, dentro desses capítulos que nós abordamos, eu não sei se você consegue enxergar dentro de uma mensagem de um sermão, cara, é estritamente difícil pregar uma mensagem completa, ou o evangelho completo dessa forma. É estritamente difícil. É simples, mas não é simplista. Não é medíocre, não é ignorante. E outra verdade que nós podemos chegar mediante isso é que hoje, muito pouco nós temos ouvido a respeito do evangelho. E por isso, os dados, os índices são como são. Temos um Brasil, dizem estudos, com 60%, chegando a 60%, passando de evangélicos, mas nós temos um aumento significativo da iniquidade e das demais coisas. Nós temos um aumento significativo. Nós temos um número de pessoas que professam, mas não vivem. Nós temos um número de pessoas que frequentam a comunidade, mas não vivem, não são transformados por essa justiça. Porque muito pouco tem sido pregado ao evangelho. Como eu disse por Carlinhos, graças a Deus que nós temos sido alcançados por ele. E precisamos reconhecer que quantos de nós vivemos anos mesmo, uma vida, talvez para chegarmos em uma realidade mais viva, mais apalpável desse evangelho. Ponto. Então, desconstruindo, nem tudo que pregamos na palavra é evangelho, mas serve de base para entendimento do mesmo. O que é o evangelho? Resumindo, o evangelho é a mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. Você pode anotar aí para verificar esses textos. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 16, você lê todo o contexto. 1 Coríntios capítulo 1. São alguns textos importantes. Eu gostaria de ler um texto apenas, que é esse de Romanos capítulo 1, verso 17. A respeito do que é o evangelho, então. Olha que interessante. Paulo dizendo: porque nele, ou no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse evangelho, que é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo, é o poder de Deus, é a justiça de Deus. Ele não contém, ele é. Romanos capítulo 16, o texto que eu passei para vocês lá nos últimos versos, Paulo diz que por meio desse evangelho é testificado o mistério que esteve oculto entre séculos, anos, eras, e por meio dele somos salvos. Esse é o evangelho. Um outro ponto desconstruindo: não fomos resgatados de nós mesmos pelo evangelho ou do diabo. Mesmo que isso, embora seja verdade, tenha em parte a sua verdade, que eu já não cumpro os meus desejos, a minha vontade, a minha concupiscência, a vaidade dos meus pensamentos, como diz Efésios capítulo 2, ou até mesmo do diabo, nós não estamos mais sobre o poder, sobre a sua legislação, mas a verdade é que a premissa da resgatação que o evangelho proclama é aquela que nós somos resgatados da ira de Deus, que será manifesto no fim da era.
naquele último período, naquele último tempo, Paulo diz no texto da Santa Ceia, que nós lemos muito aqui, que existe um presente juízo que já tem sido manifesto, e por isso muitos entre nós doentes, que dormem, que morrem, mas a verdade é que há um dia, o dia do Senhor, em que essa ira de Deus se manifestará. E por meio do Evangelho, nós somos resgatados dessa ira de Deus. E não somente aquilo que nós dizemos, né? Sou livre de mim mesmo, livre do diabo, ou de qualquer outra coisa que nós possamos dizer. Como uma base para isso está 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. Pode conferir lá. A maior maldição que nós fomos resgatados é da ira de Deus. Um outro ponto desconstruindo: a maior bênção do Evangelho não é as boas práticas. Muitas vezes nós pregamos um Evangelho que traz como produto dele, de ouvirmos e recebermos ele, as boas obras, e isso não é a maior bênção do Evangelho. A maior bênção do Evangelho qual é? É a restauração do nosso relacionamento com Deus, e por meio da restauração deste relacionamento, nós agora vivemos uma vida para as boas obras, que é o que Tito capítulo 2, o verso 12 em diante diz, que a graça de Deus se manifestou a nós. Ela nos ensina a renunciar às paixões e impiedades e a vivermos neste presente século ao qual nós estamos de maneira justa, íntegra, santa diante de Deus. Então, a maior bênção do Evangelho é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Você pode ler aí Romanos capítulo 5, verso 8, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. E o interessante, irmãos, é que uma vez que eu recebo esse Evangelho pela graça de Deus, por meio do ouvir mediante a fé, e esse relacionamento com Deus é restaurado, eu passo agora a ser um mensageiro ou um proclamador, eu passo agora a ser um despenseiro desse mistério, um sacerdote, como dizemos. Então é interessante que me alcança primeiro e aí eu passo a proclamar. E é muito interessante, sabe, até um parênteses aqui bem interessante, que assim como no pecado, né, falando do Evangelho, de todos esses capítulos, lá na queda, assim como o pecado destruiu, nos jogou para longe de um relacionamento primeiro com Deus, a restauração dele também se dá na mesma medida, na mesma proporção. Quando nós nos voltamos a Deus, conhecemos a sua justiça por meio do Evangelho, o nosso relacionamento com Deus primeiro é restaurado, depois o nosso relacionamento, se é o que posso dizer assim, com nós mesmos, comigo mesmo, depois com os outros e por último com a natureza. Todas as vezes que nós mudarmos essa ordem, haverá problema. Porque não existe restauração, não existe paz em mim mesmo, com o outro ou com a natureza, sem que haja primeiro uma restauração do relacionamento com Deus. Nós costumamos dar uma interpretação para Mateus 22, 37, mas a verdade é que o primeiro e o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. E após isso fica fácil ou custoso, né, amarmos o próximo como a nós mesmos.
Ponto. Uma outra desconstrução, a última. O evangelho não iniciou nas cartas sinópticas ou nos evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Não iniciou ali. Nós precisamos voltar lá para Gênesis 3,15, uma providência de Deus para a primeira grande crise que teve, que foi o pecado após a criação, a queda. Precisamos retornar lá para Noé, retornar lá para Abraão, capítulo 12, as bênçãos, e percorrer as escrituras inteiras. Então, uma das grandes falácias é que o evangelho iniciou aqui, no Novo Testamento. Quando um novo convertido, quando alguém se converte, nós sempre dizemos, né? Começa lendo lá no Novo Testamento, começa lendo lá a partir de Mateus, começa lá. Mas eu não sei se faz sentido a gente assistir um filme começando de 50 minutos para frente, né? Eu acho que fica difícil a gente entender alguma coisa. Eu acho que a gente, de fato, precisa pegar um filme do início. E se for Marvel, Os Vingadores, a gente precisa até após o término permanecer, porque senão é capaz de você não compreender, porque sempre depois lá dos créditos tem um desdobramento ali. Então, o evangelho é uma bela história, irmãos, também, como outras, a maior que nós apreciamos, que contém nela uma introdução, contém um corpo e contém um desfecho. Certo? Aqui eu finalizo a minha introdução. Agora eu creio que nós já temos um bom conteúdo para falar bem prático, bem pontual, daquilo que... de mais um pouco, né, do que eu desejo abordar aqui essa noite. Gostaria que você abrisse lá, você que está acompanhando, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos fazer uma exposição aqui sistemática, verso a verso. Eu creio que aqui nesse contexto vai ser a melhor explanação que eu posso fazer a respeito um pouco desse contexto que casa muito que com o Caio falou e outros que passaram, mas em especial com o que o Caio falou, né? Torno a dizer, o Caio falou dos aspectos invisíveis, morais dessa nova criação nesse últimos dias, e eu quero falar um pouco desses aspectos visíveis, mais específico desse contexto do fim da era. Temos um tempo grande chamado últimos dias, temos o último período, o fim da era, que Daniel chama de a última semana de Daniel. Essa carta de Tessalonicenses Paulo é uma abordagem bem peculiar, sabe? Porque estava acontecendo algum tipo de problema aqui em meio a essa congregação. Alguns estavam dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. Outras pessoas estavam abandonando o emprego e vivendo a custas de outros. Então você imagina um pouco da realidade de pessoas mal intencionadas, os lobos mesmo, pregando outros evangelhos. E Paulo vem com esse contexto de carta de exortação aos irmãos. Eu creio ser muito pertinente para nós nesse tempo, dentro desse belíssimo tema que o presbitério propôs. Vamos iniciar aqui então em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Esse contexto fala um pouco, né, dessa introdução da carta que eu falei. Esse capítulo aqui está falando de uma
volta de Cristo é repentina, é pessoal, visível e corpórea de Cristo. E é legal, e nos dá esse entendimento, esses 2 versos que nós lemos também, que a intensidade em que nós ansiamos pelo retorno de Cristo é a mesma medida da nossa condição espiritual. É a mesma medida da nossa experiência com a graça de Deus ou com o Evangelho. Então, torno a repetir. A mesma medida da nosso desejo, da ânsia por esse retorno de Cristo, por essa parúzia, é a mesma medida de condição espiritual que nós estamos tendo com as nossas disciplinas espirituais, a mesma medida de exposição que nós tivemos com o Evangelho. Tá? E uma das coisas também bastante importantes aqui nesse verso 2 é que ele estava tendo esse assunto, né, em meio à congregação, que o dia de Cristo é como se já tivesse chegado, sabe? Essa repentina vinda. E analisando um pouco as profecias bíblicas, nós percebemos que elas trabalham sobre a síntese profética. O que eu estou dizendo? As profecias, elas trabalham numa visão ampla. E dentro dessa visão ampla das profecias, não está abordando um dia específico em que esses eventos acontecerão. Porque muitos textos na Bíblia nos exortam a respeito que nós não sabemos e não devemos prever quando será o dia. Em Atos capítulo 1, após a ressurreição de Cristo, os 40 dias ensinando acerca do reino, os discípulos perguntaram: mestre, quando dará a sua vinda? Cristo, ele não falou: olha, eu virei em 2021, em abril, dia 10. Não, mas ele deu na síntese profética que é essa visão ampla. Alguns eventos futuros que nos permitem discernir o tempo ou a estação da vinda do Senhor, e não o seu dia particularmente. Eu acho bem importante, sabe, nós termos isso em mente. Era uma das dificuldades que eu tinha muito, tá? Por exemplo, quando nós lemos Isaías capítulo 11, e você vê que cita lá, né, 11:1, que do tronco nascerá um rebento novo de Jessé, e sobre ele cairá os 7 espíritos, e ele julgará a terra com retidão. Quando você lê 2 versos, parece que vai ser instantaneamente, mas o que a profecia bíblica não coloca é que existem 2000 anos. Existe um tempo de 2000 anos dentro dessa profecia. Quando você vai lá para Apocalipse capítulo 12, falando a respeito do filho da mulher, parece que, cara, fica meio assim, né? Poxa, uma mulher gera, o Senhor toma para si, porque senão o dragão ia arrebatar, levou para o deserto, tomou o filho para si. Parece que é rápido, mas porque é uma característica da profecia, da síntese, né, da profética, dessa visão ampla. E nela não está trazendo o tempo do desenrolar. E da mesma forma, sabe, como exortação a esses dias aqui, Paulo dizendo aos irmãos, sabe, um dia certo da vinda nós não sabemos,
mas há um discernimento por meio de coisas visíveis no tempo, na estação, em que nós podemos discernir, sabe, essa estação da volta do Senhor. O verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o homem da iniquidade, ou o filho da perdição. Eu queria falar mais abertamente e especificamente destes dois sinais visíveis. O dia do Senhor não virá sem antes vir procedido da apostasia causada pela aparição, pela manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. O evento é o dia de Cristo. Os eventos proféticos é o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou o filho da serpente, remetendo a Gênesis 3,15, como você queira chamar, e por meio dele a apostasia. Essa é a lente, a interpretação dessa profecia. O verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui nós temos os eventos proféticos, que é a aparição do homem da iniquidade, que se dá um tempo de apostasia. O evento é o dia do Senhor. E nesse verso 4, especificamente, nós estamos falando de um rompimento de paz e segurança que no tempo posterior do fim da era será estabelecido por Israel e os governantes do Oriente Médio e as nações. Mateus 24, do 15 ao 28, ele retrata esse momento como a assolação da abominação, que é a profanação, sabe, desse homem da iniquidade, do filho da perdição, dentro do templo do Senhor. Então é interessante que esse homem, essa aparição que é o start, né, para esse dia do Senhor, ele, no verso 4, se levanta contra tudo que se chama Deus e se opõe. E no final disso ele se assenta no templo. E starta aí a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, a última semana de Daniel, o tempo e metade de um tempo. Conforme também disse Daniel, no capítulo 9, o verso 27, Daniel também, capítulo 2, o verso 12, capítulo 12, o verso 11, você pode ler em casa. O verso 6, verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Uau! Paulo está trabalhando com os irmãos aqui numa realidade que eles sabem o que detém esse evento profético que starta esse dia do Senhor, esse evento profético de discernimento dessa estação, desse tempo do fim da era. Paulo está dizendo aos irmãos que eles sabem, eles reconhecem. Eu pergunto a vocês, irmãos, o que detém o homem da iniquidade? Porque de fato nós ansiamos pela vinda de Cristo, não ansiamos? Nós ansiamos por viver os princípios morais em nós, essa nova criação, não ansiamos? E que será de fato plenamente completa na vinda de Cristo. Mas o que nós precisamos nos atentar é que antes dessa vinda de Cristo,
que do desejado das nações, há um evento, sabe? Há um evento catalisador, como uma enzima, como numa massa de bolo que você coloca uma enzima para startar e gerar aquele crescimento rápido, acelerado. Há um evento, há um acontecimento que startará visível. E qual será esse evento? O aparecimento do homem da iniquidade. O verso 6 diz que há alguém que detém o aparecimento desse homem da iniquidade. Quem detém o aparecimento desse homem da iniquidade? O verso 9, aqui mesmo de Tessalonicenses capítulo 2, traz para nós: este que detém o aparecimento do homem da iniquidade, o filho da perdição, é Satanás. Uau. Satanás é aquele que detém a revelação desses últimos dias, do Evangelho, do reino de Deus. Daniel, capítulo 10, o capítulo 10 todo, mas você pode ir lá verificar no verso 13 ao 16, diz que Daniel foi visitado por um anjo, e Daniel se aplicou por 21 dias em oração, em jejum, em súplica, em clamor, para compreender o entendimento dessa visitação, dessa visão. E nesse verso 13, retrata ele, o príncipe da Pérsia, como essa figura de quem está retendo a revelação. E a partir do momento em que Gabriel, ele se interpõe, abre esse caminho para a revelação, para a visão daquele que detinha do reino de Deus, das coisas que aconteceriam demais. É interessante que esse é um padrão, sabe, para nós, irmãos. Quando nós vamos ler lá Daniel aqui, ou Isaías, é o mesmo padrão. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos um tempo após precedido de escuridão, de exílio, dos 70 anos de escravidão, de densas trevas, de sofrimento doloroso. E logo após isso, nós temos essa luz incandescente, plena, brilhante. Parece ser um padrão. Isaías também, no ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías capítulo 6, diz que ele viu o Senhor. Por isso, irmãos, no início desse sermão, eu encomendei vocês também, que fala de mim também, a palavra de Deus, a Deus, porque nós precisamos, irmãos, abrir mão de toda a falsa segurança. Assim como Israel, no início da última semana dos 7 anos, startará um acordo de paz que será quebrado na metade da semana, e virá esse homem da iniquidade. Nós, já nesse tempo, precisamos denunciar. Por isso também desta mensagem, toda a falsa segurança, sabe? Com muito aperto no meu coração e zelo. Se você sente na nossa liderança, no pastor Fábio, no Leandro, em mim, uma segurança, cara, eu acho que talvez esse seja o lugar errado para você. Se você sente, cara, segurança, tipo, em ter uma casa em um condomínio fechado, ou num carro, ou num plano de saúde, cara, você precisa imediatamente rever os conceitos. É impossível, irmãos, sentirmos segurança nesse tempo por meio desses aspectos visíveis. A única segurança, a verdadeira paz, a shalom que excede o entendimento, só vem de Cristo e da realidade do reino vindouro. É nisso que nós podemos nos apegar.
É por isso que eu estimulei vocês a sofrerem, trazendo no corpo as marcas, almejando o prêmio. O verso 7 ao 10. Porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera, está entre vós. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, aquele que detém, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Eu acho importante, sabe, vocês estudarem um pouco mais a respeito do mistério da injustiça ou da iniquidade. Esse ministério, o mistério da injustiça ou da iniquidade, que já está em operação, segundo Paulo, não iniciou aqui nesse contexto, irmãos. Lembra, lá no primeiro período de necessidade ou de escuridão, após a criação, nós temos a queda no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3,15 foi uma provisão de Deus em meio a esse tempo de densas trevas. E o que o Senhor disse lá? Olha, eu coloco inimizade entre você, mulher, e a semente, entre a tua descendência e a dela. Mas fique calma, porque o teu descendente mulher pisará, calcarás os pés sobre a serpente. A primeira provisão do Senhor, a grande crise que aconteceu. O ministério da iniquidade desde lá, desde a queda, está em operação. Quando nós vemos, por exemplo, Noé em Gênesis 5, capítulo 5 e capítulo 6, Noé, o filho de Lameque, que representa a segunda crise, talvez grande crise da história após a queda. Lameque gera Noé. Noé representava o significado do seu nome, diz respeito à consolação. Nós sempre temos esse padrão, uma palavra, um tempo de escuridão, de muito sofrimento, e depois no final uma aliança eterna, perpétua, um arco-íris, uma aliança eterna, que apontavam para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu não sei quantos de vocês conseguem se lembrar de Isaías. Nós estamos fechando aqui a mensagem. Em Isaías, capítulo 53, retrata a figura do servo sofredor, aquele que veio como o Cordeiro de Deus, homem desfalecido, ao qual viram o rosto, não havia beleza, formosura, rejeitado, transpassado, homens de dores, levou sobre si toda a iniquidade. E somente Cristo poderia cumprir esse ministério da redenção. E em Isaías capítulo 63 nós vemos aquele que vem como leão da tribo de Judá, a iniciar o seu julgamento a partir de Edom, pisando homens na sua ira, como que num lagar, sujo agora de sangue, não com o seu sangue como na primeira em Isaías 53, mas agora o sangue da iniquidade, daqueles que foram pisados. E é interessante porque aponta Cristo sozinho, estabelecendo esse juízo.
Porque somente aquele que pôde completar a obra da redenção poderia também estabelecer, sustentar o peso do juízo. O verso 12, nós já estamos finalizando aqui. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse texto é uma chave. Jesus, nesta figura de Isaías 63, começando de Edom, do Egito às nações, ele virá julgar todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade esta que iniciou desde a queda. Iniquidade esta que se manifestará plenamente neste homem, que neste tempo, nesse dia, está sendo retido por Satanás. Mas antes do grande dia do Senhor, ele se manifestará. Aqui mesmo em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 8, faz um contraposto com esse texto, com o verso 12 do capítulo 2. Olha só, a respeito desse dia do julgamento. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, irmãos, nós não estamos brincando. Jesus não está brincando. O Espírito Santo que está orquestrando essas coisas na terra, entre nós, em Rio Claro, não está brincando. Jesus virá como vingador, cheio de ira, de fúria, de raiva, que no seu coração estava aguardando esse dia. Ele virá julgar aqueles que não conhecem a Deus, que é revelado por meio do Evangelho. Percebam, irmãos, que não receber o Evangelho de Cristo hoje te levará a provar de uma ira futura, na mudança da era. É por isso que nós dizemos que o Evangelho, mais do que vir me salvar de mim mesmo, ele vem nos salvar da ira de Deus. E olha só que interessante, Jesus virá julgar aqueles que não conhecem ao Pai por meio do Evangelho, e olha a condição que estarão, o verso 9: aos quais por castigo padecerão eterna perdição. Juízo eterno. Eles padecerão por eterna perdição, ante a face, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Meu Deus, aqueles que serão julgados no dia do Senhor, por não conhecerem a Deus, presente nesse evangelho, estarão para sempre longe desse conhecimento de Deus e dessa justiça que opera por meio do evangelho, dessa justiça que está presente no reino. Nós falamos no primeiro momento de uma realidade de reino, aonde nós podemos ser menor, aonde nós podemos ser maior. Aqui nós estamos falando de uma realidade dentro do reino e fora do reino. O último lance de versos, como uma doxologia aos irmãos da igreja de Tessalônica e a nós também aqui hoje, a igreja base missionária de Rio Claro, e a você que me ouve. O verso 13 ao 17. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que poderoso, irmãos, confiram isso, sabe? Com apreço na casa de vocês.
Assim como o Pai, antes da fundação dos séculos, proveu um cordeiro para a queda, para o pecado do homem, Ele também nos elegeu em Jesus, o Pai nos elegeu em Jesus Cristo, para a salvação, por meio da santificação e da verdade, para que por meio desse evangelho agora, nós alcancemos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você recebe isso. Cara, o meu coração inflama em ouvir isso. Que mesmo mediante essas densas trevas que consumirão a terra, nós temos uma esperança firme que não se esvai. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições, as sã doutrinas, os ensinos que vos foram ensinados, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, que é o que nós lemos em Romanos capítulo 15, o Deus da consolação e da esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Irmãos, eu quero terminar assim. Encomendo-vos, pois, a Deus e a palavra da sua graça, o Evangelho. Encomendo-vos, pois, a Deus e a palavra da sua graça, o Evangelho. Quero fechar com uma oração. Pai, nós direcionamos todas as batalhas espirituais em você, sabendo que já nos posicionou nas regiões celestiais. Pai, pedimos para que você abra, Senhor, para que você libere o anjo e abra, Senhor, um caminho da revelação sobre estes irmãos que estão me ouvindo e sobre mim, que também padeço desse evangelho, dessa revelação. Senhor, nós sabemos que Satanás está retendo o homem da iniquidade, está retendo a revelação desses últimos dias, está retendo a revelação do reino, está retendo a revelação da tua palavra, do evangelho. Pai, sabemos que essas batalhas não são carnais, não são contra carne e sangue, mas são contra principados e potestades da região celestial. Pai, você já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus por meio do seu sangue. Pai, queime no coração desses irmãos que me ouvem, para que se deem a respeito desse ministério da piedade, ao contrário do ministério da iniquidade que tem aumentado dia a dia. Pai, nós queremos te conhecer. Pai, nós temos por desejo, por ambição, reinar contigo, sermos sacerdotes de Deus, servirmos, oficializarmos o sacerdócio diante de Deus. Pai, peço para que você que começou essa boa obra, venha realizar em nós nesses dias. Livra-nos da falsa paz, leva-nos ao teu evangelho, leva-nos à tua verdade, em nome de Jesus.